Salve guerreiro, salve guerreira, força e honra. Vamos para a nossa última aula de lei de execuções penais do nosso curso de LEP simplificada para você realizar o seu projeto de se tornar policial. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Voltamos para mais uma aula, a última aula da nossa lei de execuções penais, agora com títulos que não são tão cobrados assim, utilizando mais uma vez o material lá do Arte da Aprovação, todo marcadinho. Cara, para você acertar questões, basta você ter assistido as aulas. Agora pegar esse materialzinho mesurado e ó, ficar de olho nas alterações legislativas. Isso é muito importante. Por isso tem que estar ligado lá nas nossas redes sociais. O Ara também está sempre postando informações importantes, então siga lá a gente no Instagram, siga a gente também aqui no YouTube, né? No TikTok, agora estou no TikTok, irmão. Estou no TikTok. Não faço dancinha ainda, mas estamos no TikTok, ok? Se você é novo por aqui, está chegando nessa aula, essa é a última parte de um curso completo para você aprender de graça aqui com a gente. Então vai lá na playlist, assiste toda a playlist, ou então volta aqui na linha do tempo, vai procurando as aulas, que é muito interessante, você vai aprender bastante. Outro ponto importante é que o material é gratuito, está disponibilizado aqui, basta você clicar aqui embaixo no link para poder baixar. E último ponto, eu também fiz questões da LEP, blocos lá da IBFC, da Banca IBFC também. Então você procura aqui questões que você vai encontrar questões da LEP comentado com material comentado, questão comentada. Isso é um tesouro, meus irmãos, gratuito para vocês, ok? Vamos lá, então, voltando para a nossa lei, continuando, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver que os dispositivos são menos cobrados em prova. A parte mais importante a gente já viu. Isso não nos desobriga de continuar lendo, continuar preparando-nos para a prova, ok? Mas não tem, assim, tanta importância. Mas eu vou ler, porque pode ser que venha, tá? E aí, com as premissas que você já pegou aqui no curso, eu tenho certeza que você vai arrebentar. Vamos lá, agora nós vamos falar da execução das medidas de segurança, ok? Disposições gerais, 171. Transitada e julgada a sentença que aplica a medida de segurança, será ordenada a expedição da guia para a execução. Então, o que é medida de segurança? É uma pena imprópria. Por que pena imprópria? Eu não posso chamar de pena porque o indivíduo é inimputável, é maluco. Mas vai se aplicar, então, uma espécie de tratamento. Ele vai ficar recluso porque ele é um perigo para a sociedade. Tá? E não considero pena porque não tem um caráter punitivo. Okay? Não tem um caráter punitivo. O que importa para você? É conhecer tecnicamente a diferença? Não. É você decorar medida de segurança. Tá? E aqui é a mesma coisa da pena. Afinal de contas, eu vou ter que expedir uma guia para execução da mesma forma. Não mudou nada. Ninguém será internado em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade competente. Mas a gente não já viu isso? Já vimos isso, só que em relação à sentença. Em relação à sentença. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão, então, de novo, ó, esse tipo de pegadinha é que me deixa preocupado, de confundir, tá? A banca preguiçosa, a banca aqui não quer cobrar algo mais aprofundado, simplesmente coloca ali, por exemplo, o juiz ou o diretor da penitenciária, tá? Então, quem extrai a guia é o escrivão, que rubricará em todas as folhas e subscreverá com quem? Com o juiz assina, tá? Será remetido à autoridade administrativa incumbida da execução penal e conterá, vamos ver os elementos que essa guia deve conter. Primeiro, qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. Mas eu não vi isso também? Já vi. Lá na guia, no que se refere à execução da pena, tá? A guia de execução da pena. Além disso, 2. O inteiro e teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão de trânsito de julgado. Também da mesma forma. Data em que terminará o prazo mínimo de internação e do tratamento ambulatorial. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento do internado. Pronto, ó. Então, todos esses elementos a gente vê praticamente da mesma forma lá para a sentença. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. Ou seja, o Ministério Público, como órgão de execução, você está vendo que ele está sempre presente, tá? Acho que é o órgão aqui, depois do próprio juiz, o mais presente na execução. A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Da mesma forma que acontece com a guia da sentença, ok? Aplicar-se à execução da medida de segurança naquilo que couber o disposto nos artigos 8º e 9º dessa lei. Tranquilo?
Agora a gente vai falar da cessação da periculosidade. Aqui tem uma marcação importante, então presta atenção no artigo 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração de medida de segurança pelo exame das condições pessoais dos agentes, observando-se o seguinte, aí vem os requisitos para a cessação da periculosidade, tá? Vamos lá, quais são esses requisitos? Primeiro, autoridade administrativa, até um mês antes de expedido o prazo de duração mínima da medida, então, um mês. A banca, ela tem fetiche por prazo, então, cuidado. De novo, não é o juiz, primeiro ponto, é a autoridade administrativa. Um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juízo minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Então, a autoridade administrativa ela faz um relatório. Olha, ele está assim, assim assado, ele está bem, ele está mal, e o juiz vai definir, com antecedência de um mês. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Juntado aos autos o relatório ou realizadas diligências, serão ouvidos sucessivamente. Primeiro, o Ministério Público, depois o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um, ou seja, as partes no processo, tá? E ali colocando o curador como um elemento diferente até agora, que entrou na LEP, né? O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não tiver. O juiz de ofício a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Então, se tiver qualquer dúvida, a requerimento ou de qualquer das partes, né, poderá determinar, então, novas diligências. Tá? Bem tranquilo. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências que se refere ao artigo anterior, o juiz proferirá a decisão no prazo de 5 dias. Então, 5 dias é o prazo para proferir a decisão. 176 está marcado, porque ele aparece um pouquinho mais em questões, então presta atenção. Em qualquer tempo, ou ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz de execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Então, existe um prazo mínimo, certo? Para o cumprimento da medida de segurança, só para não ficar indo e voltando, e não tem um prazo para se verificar. Mas se a qualquer tempo, o cara chegou hoje, amanhã, nossa, estou bem, sarei, opa, ok, então passa pelo exame, ou seja, a qualquer tempo, tá? Nos exames sucessivos para identificação da cessação de periculosidade, observar-se-á no que for aplicável o disposto no artigo anterior. Nas hipóteses de desinternação ou deliberação, artigo 97, parágrafo 3º, aplicar-se-á o disposto dos artigos 132 e 133 dessa lei, ou seja, diante da liberação do indivíduo, tá? Transitado de julgar a sentença, o juiz expedirá ordem para desinternação ou a liberação. Então, pronto, acabou, é isso aí. Vamos agora para um dispositivo que cai um pouco mais em prova, o próximo título, que é o título 7º, que vai versar sobre os incidentes da execução. Durante a execução ocorre não é um incidente, o cara se machucar. São institutos jurídicos que vêm acontecer, cuja nomenclatura é utilizada como incidente, tá? Vamos lá, então. Primeiro incidente da execução, das conversões. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, preste atenção no prazo, esse prazo é cobrado de que forma? 3 anos, 1 ano, 6 meses, 4 anos. Poderá ser convertida em restritiva de direito, desde que, então você viu, o cara foi condenado a uma privativa de liberdade. Ele pode ter essa conversão para restritiva de direito, se não for superior a 2 anos, ou seja, até 2 anos. E é um crime, então, bem tranquilo, tá? O condenado seja cumprido em regime aberto, primeiro ponto. Tenha sido cumprido ao menos 1/4 da pena, aqui também a banca pega, né? Vai colocar 1/3, 2/3, 1/4 da pena, presta atenção. Os remanescentes, os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. E aqui está em negrito, ó. Antecedentes e a personalidade. Então, o indivíduo está cumprindo lá bem a pena, está tranquilo, não está demonstrando nenhum tipo de desequilíbrio, desde que sua pena não seja superior a 2 anos, pode haver, então, essa conversão. Tá? Artigo 81. A pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses do artigo 45 e seus incisos do Código
Penal, tá? Então, é possível a restritiva de direito ser convertida em privativa de liberdade, tá? Mas aí, quando for previsto lá no Código Penal. A pena de prestação de serviço à comunidade será convertida quando condenado. Agora, estou falando da prestação de serviço à comunidade, tá? Outro tipo de pena. Quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital. Então, se o indivíduo está prestando serviço de comunidade, é uma pena bem tranquila de resolver. Então, ele tem que estar atento para quando for chamado ele aparecer. Tá? Não comparecer injustificadamente a entidade ou programa que deva prestar serviço, recusar-se injustificadamente a prestar serviço que lhe foi imposto, praticar falta grave, sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Então, são as condições aí para essa conversão. Parágrafo 2º. A pena de limitação no fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou, se ocorrer quaisquer das hipóteses das letras A, D e E do parágrafo anterior que a gente acabou de ler. Não estou me atendo muito porque a gente está vendo aqui que não cai tanto em prova. Tá? Então, fica tranquilo em relação a isso. A pena de interdição temporária de direito, outro tipo de pena, interdição temporária de direito, deu exemplo quando falamos dela, será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e E do parágrafo 1º do artigo anterior que a gente acabou de ver. Então, o cara foi condenado a não poder dirigir. Ele vai lá e dirige. É só isso. Tá? Quando no curso de execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental, veja, o cara está cumprindo pena... Opa! O cara está cumprindo pena privativa de liberdade... Tá? Pena privativa de liberdade, ó, aqui, e sobrevém doença mental. O cara está preso, privativa de liberdade, sobrevém doença mental, tá? Ou perturbação da saúde mental, que o cara pode estar doente, clinicamente identificado, então com a perturbação. Tá? O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Por quê? Porque ele vai ficar lá no hospital fazendo o tratamento. Né? Fazendo o tratamento. Então é possível, o cara está cumprindo pena e ficou louco no meio do caminho. Opa, agora vai converter em medida de segurança. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Então está fazendo um tratamento ambulatorial e não está funcionando. O indivíduo continua gerando periculosidade. Aí pode converter em internamento, porque aí nesse caso há de se proteger a sociedade. Nessa hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano, ok? Próximo, do excesso ou do desvio. Como funciona? Aqui, ó, você já viu que está marcado probabilidade de cair, tá? Haverá excesso ou desvio da execução sempre que um fato, algum ato, for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Então, quem determina a sentença é o juiz, ou melhor, quem determina quais são os direitos limitados pela pena é o juiz com base na lei. Na verdade, é a lei, né? E o juiz estabelece. Então, você não pode ir além disso. Não se pode ir além disso. Quando se vai além disso, é o que se chama de excesso ou desvio. Podem suscitar incidentes de excesso ou desvio de execução. Ou seja, quem pode questionar? Quem pode chegar no juiz e dizer, opa, está tendo excesso ou desvio? Ministério Público, é óbvio, né? Como sempre. O Conselho Penitenciário, o sentenciado, qualquer dos demais órgãos da execução. Tá? Então, aqui ele citou, ó, Ministério Público é órgão da execução, o Conselho também é órgão da execução, tá? E o sentenciado, ou quaisquer daqueles órgãos da execução. Se vier na prova, virá escrito desse jeito. Vamos lá, próximo dispositivo, da anistia e do indulto. Concedida a anistia, Marcela Adriana, você não vai explicar o que é anistia? Não precisa explicar nem que é anistia nem indulto, não é isso que cai para a LEP. Você vai aprender lá no direito constitucional, tá? Ou então, dependendo do ponto em que você estiver, no direito penal. Não precisa aprender sobre anistia e indulto aqui. Concedida anistia ao juiz de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Então, aqui, primeiro ponto importante. Qual a natureza jurídica da anistia e do indulto?
extintiva de punibilidade. Não significa absolvição. Não significa absolvição. Significa extintiva de punibilidade. O que não, só decora a palavra extintiva de punibilidade, meu filho. Fica tranquilo. Tá? Em detalhe, é proposta por quem? Pela autoridade administrativa. Certo? Então, primeiro, o juiz, ele pode conceder de ofício, ou seja, ele identifica ali a possibilidade e vai conceder sem ninguém perguntar. Ou ainda, requerimento do interessado ou do Ministério Público, ou por proposta da autoridade administrativa. Tá? Ou ainda, do Conselho Penitenciário. Então, são essas as pessoas, os institutos, as autoridades que podem propor, então, a anistia. Ok? Então, de novo, a anistia, concedida a anistia, o juiz de ofício, primeira possibilidade, o próprio juiz. A requerimento do interessado, então ele mesmo pode requerer. Além disso, do Ministério Público, terceira possibilidade. Ou por proposta da autoridade administrativa, quarta possibilidade. Ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Ok? O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Não previu aqui a possibilidade do juiz de ofício. Estou olhando para a letra da lei, não quero saber de detalhe, quero saber da letra da lei. Tá? Então, esses detalhes são importantes você saber. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue a quem? Ao Conselho Penitenciário. Então, indulto, a petição é feita para o Conselho Penitenciário. Para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento a quem? Ao Ministério da Justiça. Pegadinha, já vi, ó. Mandando dizer que é para o presidente da República. Ou então, dizendo aqui que é para o Ministério da Defesa. Errado. Então, o Conselho Penitenciário vai lá, acolhe o pedido, certo? A petição de indulto, com todos os documentos para instruir, entrega ao Conselho para elaboração, então, de um parecer. Ele vai ser o parecerista, vai dizer, ó, eu acho que cabe, acho que não cabe. Mas não é o Conselho quem decide. Quem decide é o Ministro da Justiça. Na verdade, Ministério da Justiça, tá? Se vier Ministro da Justiça, também estará errado, tá? Não é ministro, é Ministério da Justiça. Ok? Vamos lá. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará um relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, ou seja, como é que ele se portou na prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido, esclarecendo qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição. Então, se na petição tiver alguma coisa omitida lá, sei lá, um crime anterior, coloca tudo lá, ok? Faz um parecer e encaminha para o Ministério da Justiça. Não é para o ministro, é para o Ministério. Processado o Ministério da Justiça como um documento e o relatório do Conselho Penitenciário, com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho de quem? Do Presidente da República, ok? Então, quem vai efetivamente considerar e vai efetivamente dar é o Presidente da República. É por isso que o juiz não entra. Tá? É por isso que o juiz não entra. Então, o Presidente da República é que vai bater o martelo. Aqui estarão presentes os autos do processo, a certidão de qualquer de suas peças, se ele o deter, ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto nos casos de comutação. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior, ou seja, vai extinguir a pena, certo? Se ele for beneficiado por um indulto coletivo. E aí o que acontece? O próprio indivíduo, o próprio juiz, e aí repete-se a situação da anistia. É a mesma coisa da anistia, tá? A mesma coisa da anistia, nesse aspecto, né? Vamos lá. Procedimento judicial, bem curtinho. O procedimento corresponde a situações previstas nessa lei, será judicial. O procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução,
Já falei 1000 vezes, não é o juiz da sentença. Já vi várias pegadinhas de prova nesse sentido. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, do seu cônjuge, veja aqui entra o cônjuge, parente ou descendente, ele usa parente como expressão genérica, tá? Usa como expressão genérica, mediante propósito do Conselho Penitenciário ou ainda autoridade competente. Qual parente? Na prova vai virar a palavra parente, muito provavelmente. Dificilmente ele vai te testar ali nisso. Né? A portaria ou a petição será autuada, ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. Quem? O próprio Ministério Público. Né? Se ele figurar como requerente da medida, aí não precisa ouvi-lo. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Se ele achar que é necessário produção de prova, ele vai mandar produzir prova, que é o que está previsto lá no parágrafo 2º, né, que a gente vai ver agora. Entendendo indispensável a realização da prova pericial ou oral, o juiz a ordenará decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Aí o juiz decide. Artigo 197 pode ser cobrado. Presta atenção porque tem uma súmula importante aqui. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, decora o nome agravo. Precisa saber de recurso, o que é recurso em sentido estrito, agravo, apelação? Não precisa. Decora a palavra agravo, só isso. Isso para essa lei, tá? Se você está estudando lá o processo penal e quer recurso, aí é outra história. Súmula 700 do STF. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Tá? Então, foi por intermédio de súmula definido. E para terminar, as nossas disposições finais e transitórias. Vamos lá. É defesa ao integrante dos órgãos de execução penal e ao servidor a divulgação da ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como expõe o preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Então, não pode chegar o polícia penal, né? Chega lá e querer, por exemplo, alguma coisa que gere pânico, né? Uma pandemia que está, ou então houve um ataque de bandidos, ou promover a discórdia ali entre os presos. Tá? Então não pode, tem que ter parcimônia na transmissão da informação, ok? Não pode também expor o preso a inconveniente notoriedade. Tá? Então, por exemplo, mandar uma foto do preso, já me pediram, por exemplo. Já me pediram, escuta, me manda uma foto do Beira-Mar aí no pátio, já me ofereceram dinheiro da imprensa. Me manda uma foto do Beira-Mar aí no pátio. Falei, não, cara, não posso, vou colocar meu trampo em risco. Vou colocar a minha dignidade em risco por causa disso? É claro que não. Tá? Eu exporia e eu seria enquadrado aqui também, viu? Também. Se não, em outro tipo penal. Então, nem deixei passado da cogitação. E aí, conselho para você que vai ser polícia, hein? Nem deixe passar da cogitação. Não deixe nem de falar valor, tá? Não, ponto, acabou. O emprego de algema será disciplinado por decreto federal. Então, existe toda uma doutrina relacionada ao algemamento. Inclusive, nós ajudamos a desenvolver, ok? Mas aqui, por enquanto, o que importa é você saber só isso. 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Isso aqui cai bastante. Tá? O condenado a crime político não está obrigado ao trabalho. Preste atenção. Na falta de estabelecimento adequado do cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa, se efetivará em sessão especial da cadeia pública, que nós vimos o que é a cadeia pública, tá? Então, prisão civil, por exemplo, por pensão, e a prisão administrativa será efetivada em sessão especial de cadeia pública. Se não tiver o estabelecimento específico para isso, se tiver, melhor. Cumprir a extinção da pena, cumprida ou extinta a pena, não constarão na folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou auxiliares da justiça, qualquer notícia em referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos. Isso para quê? Para a pena não perseguir o indivíduo para sempre. Então vai lá tirar, se o indivíduo já cumpriu a pena ou ela foi considerada extinta, não vai ficar na folha de antecedentes do indivíduo, a não ser que haja uma investigação, um julgamento por outro crime. Aí eu tenho que verificar os elementos relacionados a isso. Tá? No prazo de 6 meses,
A contar da publicação dessa lei, serão editadas normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não auto-aplicáveis. Terminamos então a nossa aula. Marcelo Adriano, tem mais dispositivos aqui, ó, vocês vão ver, tá? Mas tudo é letra datada, ou seja, letra morta, é dispositivo que dificilmente vai cair na sua prova, tá? Dificilmente, porque é tudo letra datada. Dá uma lidinha aí para terminar. Valeu? Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui no nosso curso de Lei de Execuções Penais Simplificada, direto ao ponto. O material está aqui embaixo, gratuitamente disponibilizado aí pelo órgão de aprovação. Vem com o material bem marcadinho naquilo que só interessa para cair na prova. Então, isso aí é muito importante. Tem que aprender a estudar para obter o melhor resultado possível. Não se esqueça, se é novo por aqui, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, né? Dá uma voadora aqui no like e deixe seu comentário. Que lei você quer que a gente faça esse mesmo trabalho, inclusive comentar questões. Outro ponto importante, nós vamos comentar questões da LEP, também de outras bancas, para outros concursos. Então, fica de olho aqui no canal que a gente vai continuar arrebentando. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Por fim, compartilhe, tá? Compartilhe essa aula com as pessoas que estão precisando aprender e estudar gratuitamente. Valeu, pessoal. Até mais.